O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo os olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles então responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Minha família é uma bênção. Digam comigo: minha família é uma bênção. Saudando todas as famílias aqui presentes e tantas outras que estão nos acompanhando
pela 104.1 Rádio Caturité, pelas redes sociais do Crescer, saudando as nossas autoridades com a honrosa presença, saudando os nossos sacerdotes, de maneira especial, o nosso vigário-geral, Padre Luciano Guedes, e os nossos diáconos, os nossos seminaristas. Amado povo de Deus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, confesso que hoje é um dia de muita alegria para o bispo diocesano, porque a nossa diocese, que é dedicada a Nossa Senhora da Conceição, hoje recebemos a grande proteção de São Miguel Arcanjo, a Virgem da Conceição, São Miguel Arcanjo, intercedem por todos os meus diocesanos, sacerdotes, seminaristas e por mim mesmo, a Deus nosso Senhor, para que possamos conduzir com muita alegria e fé esta igreja particular que nosso Senhor me confiou. Encerrando da melhor maneira esses dias de retiro de carnaval em família, o tão querido Crescer, convido-lhes a que, à luz da palavra de Deus, reflitamos uma vez mais sobre a bênção que é ter uma família, sobre a bênção que é ser família. Foi o tema deste ano. A minha família é uma bênção. Primeiramente, vejamos que circula um jargão de aparência jocosa e inofensiva, porém, na verdade, bastante perigoso em chamar de forma irônica a situações e pessoas de bênção, sem a devida convicção do que é realmente uma bênção. Pois bem, na sua etimologia, bênção vem do latim benedictio, bendizer, falar, bem, louvar, isso é bênção. Ora, no mundo que detrata a imagem da família com diversos contravalores, inclusive chamando família o que não é, urgente é propagarmos com a convicção, com a seriedade da fé: a minha família é uma bênção. E ainda que dos percalços e circunstâncias difíceis que encontramos tantas vezes dentro das quatro paredes de um lar cristão. Neste sentido, recordo-me de que na celebração do sacramento do matrimônio, há a bênção matrimonial, que dentro de toda uma riqueza bíblico-teológica, inicia-se da seguinte maneira, abre aspas: ó Deus, vós unis a mulher ao marido e dais a esta união estabelecida desde o início a única bênção que não foi abolida, nem pelo castigo do pecado original, nem pela condenação do dilúvio. E reportando-se aos recém-casados, diz: volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Assim, por estas palavras, vemos o eco do que viu Deus ao criar o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Como diz o
Primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E Deus viu que tudo quanto havia feito era bom. Logo, mesmo com o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e as consequências drásticas do pecado original, o Senhor nunca deixou de derramar abundante bênção à realidade que, na vida do mundo, é bênção e sinal visível de bênção, tal como se constitui a família cristã. Ter e ser uma família bênção é uma escolha e, portanto, um projeto de vida. Repito, ter e ser uma família bênção é uma escolha e, portanto, um projeto de vida. Como não nos recordarmos de Moisés quando tratamos sobre a escolha? Disse ele, inspirando o então povo eleito, a opção irrevogável por Deus. No Deuteronômio, no capítulo 30, 19 e 20, diz assim: tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, do que vos propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e prolonga os teus dias. O mesmo recordamo-nos de Josué, quando estava o povo de Israel prestes a entrar na terra prometida. Abre aspas. Se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais serviram no outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Josué 24, 15 seguintes. Amados irmãos e minhas queridas irmãs, neste pensamento de escolher ter e ser uma família bênção, é necessário que cada membro de um lar seja consciente da responsabilidade que lhe recai e que é demonstrativa do nosso seguimento a Jesus Cristo, de que o amamos e desejamos a santidade que vem de Deus para mim e para os meus. São Paulo, o grande apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses a sua primeira carta, afirma com maiores descrições como ser bênção pela santidade para uma família que deve ser bênção para o mundo. Testemunha, portanto, diz São Paulo: esta é a vontade de Deus, vivei na santidade, afastai-vos da impureza, cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Percebam, pais e filhos aqui presentes, tais palavras são para vocês que constantemente desejam fazer da bênção de Deus mais profusa e profunda nos seus lares. Entretanto, não nos esqueçamos
de que, como São Tiago, na primeira leitura desta Santa Missa, também exorta a família cristã na continuidade de ser bênção, quando ele diz, aí no capítulo 1, 12, feliz o homem que suporta a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Se pessoalmente, quando suportamos as tentações, somos mais agraciados por Deus com as consolações do alto, o que poderíamos dizer sobre uma família que, para agradar a Deus, luta junta contra os planos diabólicos que visam derrocá-la? As consolações são multiplicadas em tantos sentimentos tipicamente familiares, como, por exemplo, a união, o respeito, amor, comiseração, perdão, solidariedade, compreensão e diálogo. Que após estes dias de espiritualidade litúrgica, bíblica e familiar, como é o crescer, vocês, famílias cristãs, famílias desta hora tão difícil para o mundo, saiam daqui conscientes da bênção da qual toma parte, da bênção que vocês formam pelo testemunho de vida, de fé, de um lar cristão, de um lar que pela força de Cristo se esmera na vivência das virtudes. Queridas famílias, o que vocês vieram fazer aqui no Crescer? Passear? Fugir do carnaval de rua simplesmente? Não. Vocês vieram beber da fonte de água viva que o Crescer procurou oferecer nestes dias, através das pregações e celebrações litúrgicas. O Crescer que oferece a vocês Jesus. O Crescer se preocupou em esclarecer que a família é verdadeiramente a nossa melhor escola, a escola das virtudes sociais e humanas, que na família aprendemos a beleza da alteridade, da fraternidade, da solidariedade. Aprendemos com mensalidade comer a mesma mesa. Ah, meus irmãos, como seria bom se todos os homens e mulheres entendessem que é preciso comer a mesma mesa, que todos têm direito à mesma mesa, ao mesmo pão, à mesma substância alimentícia, que se distribui à farta pelo mundo todo, só que desigualmente. A simplicidade que existe na família é ouro em canto. Usamos linguagem própria, familiar. Numa família querida que se ama, que vive unida, encontramos os diminutivos e até apelidos. A simplicidade que existe dentro da família. Por isso, podemos afirmar que a minha família é uma bênção. O Crescer também se preocupa em apontar os valores cristãos, por exemplo, a oração, que infelizmente muitos não rezam mais. Eu venho de uma família, lembro-me ainda criancinha, morando com meus avós, depois que minha mãe ficou viúva do meu pai. Todas as noites, após a janta sentada à mesa, ninguém saía, porque o meu avô perguntava a cada filho:
como foi o dia, e depois, no mínimo meia hora de oração agradecendo a Deus. Eu me criei numa família desta forma, por isso eu peço às famílias aqui presentes, comece a rezar dentro da sua família. Não reze simplesmente nas horas de aflição. Comece a rezar dentro da sua família normalmente. E desde que seus filhos sejam pequenos, a própria fé se recebe como uma tradição santa e sacra que os pais passem por graça, por virtude de Deus. O crescer também quis mostrar que as vocações para os diversos ministérios em prol do bem comum e em prol da igreja, especialmente em prol da santidade das pessoas, se recebe na família, e que grandes empenhos proféticos hão de fazer-se em prol da família. Saber, por exemplo, que a família é a imagem de Deus, ela é cópia, a própria imagem de Cristo, doando-se pela igreja. Cristo, meus irmãos, dar à igreja tudo. A igreja somos nós, povo de Deus, igreja viva, e Cristo dá tudo por ela, os seus ensinamentos, a sua vida toda, o seu sangue derramado, enfim, dá o seu eu todinho. E no final desta doação nascem os milhões e milhões de filhos que são exatamente os cristãos, católicos ou não, em virtude da doação, do altruísmo, da entrega de Cristo. Este é o modelo, um dos exemplos da verdadeira doação que a família deve propiciar dentro da sua própria constituição. O crescer falou sobre a família. Por isso, eu chego à seguinte conclusão: podemos falar muito, mas a família precisa se vivê-la, precisa-se ter-se um coração familiar, precisa-se ter-se um espírito familiar, precisa-se ter-se uma noção do que seja de fato viver em família. Desejo a todas as famílias que sejam uma família bonita e abençoada por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.